Então, bora lá, ó. Segunda aulinha de realismo brasileiro. Nós vamos ficar provavelmente 3 aulas em realismo brasileiro. Segunda aula de realismo. Na aula passada, eu discuti com vocês a época, eu discuti com vocês o contexto, eu discuti com vocês o que estava por trás do pensamento moderno, ou do pensamento realista de época. Eu discuti os elementos históricos. Aí eu te mostrei uma série de pontos importantes, uma série de pontos que gerariam em vocês consciência crítica do processo. Mostrei que o realismo era uma mudança do comportamento, saindo daquela percepção do romantismo, portanto, ele era fruto da segunda revolução industrial, da revolução científica, da revolução pela racionalidade, pelo viés do capitalismo, pelo materialismo. Pois é, agora nós vamos ficar muito nessa tela. Essa tela eu preciso demais que vocês a entendam minuciosamente, que vocês a compreendam detalhadamente, porque é por meio dela que nós vamos construir o conjunto de valores ligados à estética realista. Acho que vocês perceberam que eu coloquei aqui no cantinho, ó, a obra que inaugura o realismo na Europa, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que é uma obra fabulosa, extraordinária. E coloquei logo abaixo para vocês Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra que inaugura o realismo no Brasil. Vocês já leram, já estabeleceram contato, já viram alguma coisa sobre Madame Bovary de Gustave Flaubert? Eu vou te dar uma noção agora do que significa essa obra para incentivá-los à leitura, para fazer com que vocês queiram fazer a leitura desse livro. Porque esse livro não é bom, ele é excepcional, ele é ótimo. Ele está à frente daquilo que a gente tem como referência do que significa qualidade estética. É incrível como a produção é diferenciada, como o valor dela é excepcional mesmo. Mas calma, primeiro eu vou te explicar um pouquinho das características para que a partir delas eu possa te mostrar em Madame Bovary, do Gustave Flaubert, eu posso te mostrar em Memórias Póstumas, em Dom Casmurro, no que vocês quiserem das obras realistas. Primeiro ponto, nós estamos diante de uma sociedade que se transformou, uma sociedade que estabeleceu uma mudança enorme daquilo que era para aquilo que se torna, exatamente por conta da perspectiva racionalista desenvolvida pelas transformações sociais que nós já falamos. Então, uma das grandes coisas que o romântico gostava era de escrever sobre emoções, sensações. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu tenho, aquilo que eu gostaria. As obras realistas quase sempre elas se opõem a essa natureza romântica. Elas querem desconstruir esses valores. Se lá no romantismo valoriza-se o sonho, o devaneio, a imaginação, aqui não, parceirão. Aqui o objetivo é a realidade. Por isso, para o autor realista, uma das características mais valiosas é a verossimilhança. Vocês lembram que o Álvares de Azevedo sonhava, devaneava, imaginava, ele se deixava levar pelas fantasias. Por exemplo, Noite na Taverna, que é um grande delírio de pessoas que vão contar as histórias mais terríveis de sua vida e cada uma é mais absurda que a outra. Aquilo é um delírio, aquilo é um devaneio claro, é um exagero, é um excesso. O autor realista ele quer a verossimilhança porque ele deseja que sua obra estabeleça semelhança com a verdade, semelhança com a realidade. Ele quer que sua obra, de alguma forma, traduza tudo aquilo que as pessoas vivem, sentem e acreditam em seu meio social. Então, para o realista, é preciso estabelecer a semelhança com a verdade. Vero, verdade, semelhança, semelhança. Por isso que as obras não vão viajar na maionese. As obras todas terão uma base muito bem estabelecida. Aí você pode estar virando para mim pensando assim, professor, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra muito doida, quem conta a história é um defunto. É a única narrativa realista de caráter fantástico. Mas o caráter fantástico dessa narrativa está apenas no fato de que o nosso narrador morreu. Mas a história que ele conta, que é a história dele,
é uma história extremamente pertinente. É uma história extremamente equilibrada, racional. Ele vai contar a sua vida desde o seu nascimento até a sua morte. E aí, nessa definição, nesse ato de se contar a sua história, de quando se nasce até quando se morre, ele mostra tudo como de fato era, sem excessos, sem devaneios. Na verdade, expondo até visceralmente a hipocrisia que estava por trás da sua própria relação social, de sua própria natureza enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Tudo isso é muito forte no processo de construção da vertente realista. Então, sempre que nós falamos de racionalismo, nós estamos falando de uma ferramenta da verossimilhança. A racionalidade é para tentar ampliar o foco da verdade. É para tentar expor as coisas como de fato as coisas são. Ponto. Esse é o referencial, beleza? Como que eu posso ver isso na prática? Como que eu posso analisar isso na prática? Eu vou te dar um exemplo muito bom. E esse exemplo muito bom se chama Madame Bovary de Gustave Flaubert. Cara, que romance sensacional. Você precisa ler esse romance na sua vida, velho. Você precisa ler isso na sua vida. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre um trauma, um complexo conhecido como complexo de Bovary, ou complexo de bovarismo. Eu vou te explicar o que ele é. Eu não vou te contar a história toda, não, porque senão é chato, né? Tem um lado bom, porque senta que lá vem história, mas tem um lado chato, porque eu quero que você leia, eu quero que você veja, eu quero que você conheça de verdade o que a história é, como a história é, que jeito que ela é. Então eu só vou dar pequenas pitadazinhas para provocar em você o desejo da leitura, ou pelo menos de um bom resumo bem elaborado para ter uma ideia completa de sua narrativa. É o seguinte, gente, essa obra, ela não começa pela Bovary, pela Madame, pela Emma, que é o verdadeiro nome dela. Começa falando sobre o cara que vai se tornar o esposo dela, que era um cara sem grandes virtudes, mas também sem grandes defeitos. Era um cara muito na dele, normalzão, sabe? Um cara sem grandes excessos, tranquilo. Quando criança, os pais nunca demonstravam uma afetividade, um amor assim exagerado, excessivo. Criou-se como uma criança comum. Na adolescência não era um menino de grandes ambições, de grandes desejos, de grandes vontades. Você tem uma ideia, ele quis fazer medicina e ele tentou várias vezes egressar a faculdade. À época, o teste era oral. Você fazia uma provinha lá, mas você tinha que passar por uma entrevista. Na entrevista fazia um monte de perguntas. Você sabe como que finalmente ele passou para o curso dele? Ele foi reprovado a primeira, foi reprovado a segunda, foi reprovado a terceira. E aí ele decorou as perguntas. Ele aprendeu quais eram as questões que os entrevistadores tinham. O que não é muito diferente de hoje não, né? Porque a gente trabalha tanto conteúdo e ensaia tanto as provas daqueles vestibulares que vocês querem, exatamente não para acertar as questões, mas para te dar habilidade com relação à linguagem daquele vestibular, para você saber do que se trata e, portanto, facilitar o seu processo de entendimento na hora da prova. Ele decorou. E porque ele decorou, ele foi aprovado. Ele fez o curso de medicina, não era um aluno excepcional. Quando ele terminou o curso de medicina, ele viu que os bons alunos, os colegas dele, os que eram melhores, todos ficavam nos grandes centros, nas cidades. Então, o que ele resolveu fazer? Atender no campo. Resolveu atender no interior. Foi nessa época mesmo que ele se casou pela primeira vez. Mas, depois de algum tempo, acabou não dando certo, ela acabou falecendo, ele perde a primeira esposa, não era um grande relacionamento, não era uma coisa extraordinária, mas tudo bem. Ele fica viúvo, e atendendo nos interiores, ele vai atender uma fazenda, e nessa fazenda ele vai conhecer uma menina, que era a filha desses senhores, desse senhor e dessa senhora que moravam ali. Era uma menina chamada Emma. Emma estudou em um colégio interno de freiras. E lá no colégio interno de freiras, o principal tráfico que se tinha entre as meninas era o tráfico de revistinhas, era o tráfico de folhetins, onde elas liam as histórias daqueles grandes homens, daqueles rapazes que faziam de tudo pelas mulheres, e danandã, e não sei o quê. E elas adoravam ler isso. Só que, obviamente, isso tudo tinha que ser lido escondido de quem? Escondido da Madre Superiora. Por isso que eu brinquei e falei tráfico, né? Nós tínhamos ali um tráfico terrível de folhetins. E ela sempre sonhou com aquele modelo de homem perfeito, aquele modelo de homem que ela via nas revistinhas.
Quando ela saiu da escola, ela voltou para casa. E em casa, os pais eram muito simples, interior, né? Sabe como é que é? Lá na fazenda e tal. Por isso, os pais a criavam ali, longe da cidade, longe das depravações, etc. E quando apareceu esse senhor, ela tinha lá seus 17 anos, esse cara já tinha lá seus 30, 34 anos mais ou menos. Ele vai se interessar por ela e ela vai se deslumbrar por ele. Porque ele era um homem mais maduro, porque ele era um médico, porque ele com certeza morava longe da roça. E ela transfere para ele toda a idealização que ela tinha da figura do homem perfeito. E o namoro caminha e ele pede ela em casamento e os pais permitem. E quando ele se casa, ela imaginava que seria a mulher mais feliz do mundo. Seria a mulher mais realizada da face da terra, porque afinal de contas, poxa, gente, ela estava casando com um médico, um homem que tinha status, ela iria embora dali. Só que quando eles foram embora, eles se mudaram para uma outra fazenda. Ele era dono de uma fazenda no interior, por isso ela atendia todo o interior. Lembrando que ele só escolheu atender o interior porque nos grandes centros estavam os médicos que tinham mais tarimba, mais competência, mais dedicados, e ele não era dos excepcionais. Ele sempre foi um cara meia boca, em tudo na vida, nunca nada em excesso. Isso mostra o quanto ele era um cético, o quanto ele era superficial, o quanto ele não tinha profundidade, o quanto ele era um cara fácil de ser manipulado pela sua realidade, etc, etc. Beleza. Nessa outra fazenda, ele acabava deixando essa mulher muito sozinha. Muito sozinha. E ela começou a perceber que ele não era aquilo tudo que ela gostaria que ele fosse. Ele nunca foi. Ele nunca foi aquele homem carinhoso, aquele homem gentil, aquele homem dos folhetins. Aquele homem que daria a ela intensidade da vida, inclusive no campo sexual. Ele era mais velho, mais maduro. Ela era mais jovem, mais afoita. Ela tinha mais desejo de viver. Ele já tinha sido casado, ele sabia como é que era o cotidiano da vida de casada, a normalidade, os não muitos excessos, o equilíbrio. E ela começou a colocar na cabeça dele, mas eu não aguento mais viver aqui, você só viaja, você só está fora, e você só vem umas 2 vezes na semana, e eu não aguento mais, e não aguento, e não aguento, e não sei o quê. Tem que mudar para cidade, tem que mudar para cidade, que não dá, que é muito ruim. Ele disse, então tá bom, meu bem, você quer, então nós vamos. E aí ele comprou uma casa nos arredores da cidade, não no centrão, e se mudaram para lá. Quando eles se mudaram, ela ficou deslumbrada com a vida na cidade, com os bailes, com as festas, e ela começou a colocar na cabeça dele, mas tem um baile, tem uma festa, tem não sei o quê, você tem que me levar, você tem que me levar, você tem que me levar, nós temos que ir, nós fazemos parte da elite, não sei o quê. E eles disse, então tá bom, vamos. E aí eles começam a participar de bailes. Ele não era muito de dançar, ele preferia jogar cartas. Os bailes sempre tinham jogatinas, né? E aí, um determinado dia, ela conversando com a amiga que ela fez, uma conhecida lá, essa conhecida vira para ela e diz, olha, cuidado com aquele cara ali, ó, e aponta o dedo para um sujeito. Diz assim, cuidado com ele, que dali não vale nada. Adora ter casos com mulheres casadas. Nossa, ele é terrível. Não dá moral para ele é perigosíssimo. Ela olhou para o cara e disse, é? Então tá. Então, né? Dali a pouco, senhores, ela chama o esposo para dançar, ele não gostava de dançar. Ele diz, não, chama alguém aí para dançar com você. E ela chama aquele rapaz. E os dois dançam, e o cara dá em cima dela, e ela dá uma de que não é com ela, de que ela é uma mulher pudica, ela é uma mulher respeitadíssima. Meu Deus, como assim? Gente, que absurdo. Só que, na verdade, ela só está manipulando o processo, ela está conduzindo a situação. Só está conduzindo a situação. E aí, no instante em que ela manipula tudo isso, e o cara jura que está sendo um galanteador, um excepcional e convincente, apaixonado pela figura dela, e darandã, no instante em que ele acha que está fazendo tudo isso e é ela que o está manipulando, eles combinam de se encontrarem depois. Como o esposo sempre viajava, ela vai acabar encontrando esse cara depois. E os dois vão ficar juntos, se é que você me entende. Sempre ela dando uma de que, meu Deus, como assim? O que eu estou fazendo? Mas no fundo ela sabia tudo que ela fazia, exatamente como ela fazia, do jeito exato que tinha que se fazer. Você sabe o que eu estou dizendo aqui, não sabe? Eu sei, professora, ficou com ela sexualmente. Não, não é só isso não, bonitão. Eu estou aqui discutindo o caráter psicológico da personagem. Você está anotando as características? Então anota aí, se verossimilhança é semelhança com a realidade, o psicologismo é a valorização da psique humana. Como assim? As personagens até o romantismo, elas eram excepcionalmente planas, em sua grande maioria.
Personagem plana é aquela personagem fácil de ser compreendida. É aquela personagem rasa. A personagem esférica, que é aquela atribuída ao psicologismo, é uma personagem que possui densidade. Densidade significa que é aquela personagem que tem intensidade ou profundidade. O realismo, segunda metade do século XIX, já começa a flertar com a psicologia. E mais à frente, até mesmo com a psicanálise, viu? De Freud. Mas a psicologia, essencialmente, o ser humano é labiríntico dentro dele e é preciso mergulhar no eu. Você anotou o psicologismo? Então anota aí embaixo, ó, análise vertical da personagem. Não é uma análise horizontal, é uma análise vertical, quer dizer, eu vou aprofundar na figura do sujeito. Por isso, suas personagens são esféricas. Ligue o psicologismo às personagens esféricas. Elas têm densidade de análise. Elas são complexas, extremamente complexas. Lembra de Capitu? Traiu ou não traiu? Não é possível definir pelo grau de complexidade a que se refere a figura dela. Do mesmo jeito, Madame Bovary. Madame Bovary não gostava do seu marido? Gostava. Só que seu marido não era o homem que ela sonhava. Por isso, ela procurou amante. E o mais louco nessa relação com esse amante é que ela vai começar a comprar vestidos caros, sempre um chapéu diferente, sempre luvas diferentes, gastando com perfumes. Ela gastava tudo que ela tinha para se embelezar. E depois de algum tempo com esse amante, ela sentiu-se cansada e deixou a coisa ir morrendo, morrendo, até o dia em que ele disse que não iria encontrá-lo naquela tarde. Ela chorou porque ele a abandonou, só que olha a complexidade. Não foi ele que a abandonou. Foi ela que fez de tudo para que ele a deixasse, apenas para que ela tivesse a certeza de que não era ela a responsável direta pelo afastamento. Pronto, depois desse primeiro momento, ela volta a ser feliz, volta para Baires e adivinha, arruma outro amante. E outro amante, e outro amante. Leia um romance, ele é lindo como tudo isso se constrói. Você vê que ela não é uma vilã, ela é uma mulher de uma carência absurda. Ela não sabe o que é o amor e por isso ela quer construir o amor de acordo com aquilo que ela lia, mas nenhum desses homens caracteriza esse amor que ela tanto esperava. Nem seu marido e nenhum dos outros. E por não conseguir esse amor tão plenamente, meninos, a conexão aqui deu uma oscilada. Me responde aí se voltou. Beleza? Sim? Então tá bom. Obrigado, menino. Só para poder continuar. Valeu. Ela deu uma oscilada aqui e me avisaram. Ó, pelo amor de Deus, essa aula eu tô ó, segurando aqui, viu? Para ver se o trem vira. Para ver se o trem não cai de novo. Vamos lá. Continuando então, meninos. No instante em que a gente percebe que ela não se realiza com nenhum dos seus amantes, você vê o quanto ela é complexa psicologicamente. O quanto ela quer, mas não consegue ter. O quanto ela deseja, mas não consegue alcançar. E aí ela vai se endividando, vai se endividando, vai se endividando. Por que ela vai se endividando? Porque ela quer cada vez mais tornar mais bonita, mais apresentável. Ela quer cada vez mais ter os melhores amantes que ela poderia ter. E o marido não descobre nada, professor, nada. Ele é um cara bem pastelão, sabe? É um cara bem blasé, sem grande personalidade. E como ele sempre estava trabalhando, sempre que ele estava em casa, ela estava. Sempre que ele a desejava, ela se manifestava. Então, a coisa ia acontecendo, né? É, coitado, é um corno manso, mas não porque ele sabe e não quer, mas porque ele não tem nem ideia do que está acontecendo, né? Esse é o grande problema, é o desinformado mesmo. E aí, quando ela vê que ela não será feliz de jeito nenhum com nenhum desses caras, quando ela vê que as dívidas dela aumentaram demais porque ela contraiu muitos empréstimos para poder manter a beleza, o status, e ela não podia dizer isso para o seu marido, ela não vê nenhuma outra saída a não ser pira o cabeção. Professor, você vai dar spoiler do final? Vou. E mesmo dando spoiler do final, você pode ter certeza que vale a pena ler o livro. Porque o livro é 50 vezes melhor do que essa bobagem que eu comentei em 5 minutos aqui. No final, senhores, ela escreve uma carta e comete suicídio. Ela comete suicídio. Quando o marido chega e encontra ela morta, ele entra em desespero. Os vizinhos vêm para ajudar e ele chorando, meu amor, e o pessoal comentando, mas como assim esse cara não sabe de nada que está acontecendo? Meu Deus do céu, como assim esse cara? Meu Deus do céu. Dali a pouco, senhores, alguém vai virar para ele e dizer, olha, sua esposa, né, não era muito fiel, muito leal a você. Não, que isso, é intriga, isso é absurdo.
até que ele se convence de que sim, que ela não era. Madame Bovary termina de uma forma muito triste, porque ela comete suicídio e ele acaba indo embora dali. É uma obra muito complexa, mas uma obra muito bonita, com tudo que o realismo precisa ter. Você percebeu na obra o grau de objetivismo na descrição? Óbvio que a minha narração é muito mais descritiva objetivista do que descritiva subjetivista, porque é uma narração. Mas na leitura você verá isso muito claramente. Muito claramente. Eu vou deixar essa daí no ar, viu, Luiz? Eu vou deixar essa aí para vocês poderem ler o livro. Não custa nada. Já te dei uma ideia boa só para provocá-lo, sabe? Só para fazer você correr atrás de um resumo. É, sacanagem. É para fazer vocês lerem, sim, com certeza, viu? A ideia é essa. Mas, ó, leiam que vocês vão ver que tem coisa muito mais massa do que o que eu estou dizendo. Mas muito mais massa mesmo. Muito melhor. Eu só descrevi rapidamente essas cenas por um único objetivo. Eu precisava, com uma obra, provar para vocês as características. Entenderam? Eu estou amarrando uma coisa na outra. Por isso que eu te disse, há um forte grau de objetivismo e descritivismo, porque ele descreve tudo de maneira racional e objetiva. Qual é a diferença do descritivismo subjetivista, que é do romantismo, para o descritivismo objetivista? Anota aí, por favor. Ó. No descritivismo subjetivista, que é aquele do romântico, você tem um texto carregado de figuras de linguagem, principalmente as metáforas. Você tem muitas adjetivações e você tem demais a manifestação das emoções, do sentimento. Quando que o texto se torna descritivista objetivista? O texto é descritivista objetivista quando ele é mais nominativo, expositivo, menos adjetivista. O objetivo dele na narrativa é expor ao máximo os detalhes que geram convencimento. Entendeu? Por isso que a grande intenção dos caras no realismo é criar o que nós chamamos de uma interpretação da vida real. Eu vou mostrar as coisas como as coisas são, porque isso acaba gerando na minha obra um caráter documental. O que seria esse caráter documental? É quando eu transformo a minha obra, que é naturalmente uma obra de ficção, ela não é uma obra de ficção? Então, é quando eu transformo essa obra, que naturalmente é uma obra de ficção, em uma obra que expõe cenas ou fatos que caracterizam a realidade. Por isso que ela tem o caráter documental. É como se a obra ficcional fosse um documento que expõe a vida real. Um documento que retrata a vida contemporânea naquele momento, que expõe as pessoas dentro daquela dada realidade social. Entenderam? Então, assim, só para ficar muito claro, lembra que eu te falei sobre o complexo de Bovary? O que é o complexo de Bovary que a gente estuda na psicologia, que a gente estuda nesses campos onde se mergulha mais na perspectiva da natureza íntima do ser, no inconsciente do ser humano? Se transformou em um complexo, se transformou em uma teoria, porque a partir do livro de Gustave Flaubert, nós encontramos um tipo social, um indivíduo, seja masculino ou feminino, no nosso caso aqui é a Emma, portanto feminino, que sempre deseja algo que não pode ter, que sempre quer uma vida que não é a sua. Então, aqueles casos de indivíduos que sonham com coisas, que ao alcançar essas coisas continuam se sentindo infeliz, e, portanto, querem outras coisas, e ao alcançarem essas outras coisas, continuam infelizes. E aí podem ser quaisquer coisas, mas no nosso caso específico aqui, no campo afetivo, amoroso, sonha com amor, namora uma pessoa e não se sente bem ao lado dela, ela não faz feliz. Não, mas agora que eu terminei, que eu estou começando com essa outra pessoa, ela sim é a pessoa, ela sim vai me fazer diferente. E aí, conforme eu vou namorando, eu vou me decepcionando e digo, não, não pode ser. Não, mas fulano, se eu namorar com fulano, isso, senhores, é o complexo de Bovary. É o desejo de ter algo e esse algo nunca o satisfaz. É o desejo de buscar alguma coisa e essa alguma coisa nunca gera em você plenitude ou realização. Então, sempre essa busca infinita por algo que te alimente, mas que continua gerando fome, é característico desse complexo de Bovary. Nós veremos isso em várias outras obras ao longo da história do século, final do século XIX e início do século XX.
Esse complexo até hoje é analisado e você pode usá-lo até na sua prova de redação, viu? Como repertório sociocultural. Se você estiver falando, por exemplo, na pós-modernidade da fragmentação dos relacionamentos amorosos, você pode talvez citar alguma cena, pegar alguma situação em que alguém viva o complexo de Bovary, onde nunca se sente plenamente realizado com aquilo que se tem e sempre quer mais e ao alcançar continua infeliz, etc, etc. Então, usem nossas aulas, usem muito nossas aulas como referência nas suas produções de redações. Então, entenderam por que a obra tem caráter documental? A pergunta que eu te faço para liquidar essa questão é a seguinte: você acha que na sociedade existem pessoas que, ao se casarem ou ao namorarem, não se sentem completamente felizes com a pessoa que está do lado? A resposta é sim ou não. Sim, não é? Há inúmeras pessoas que vivem com outras pessoas ou que namoram outras pessoas e são infelizes. E que muitas vezes traem para buscar uma felicidade que ela nunca vai encontrar, que ela nunca vai entender, que ela nunca vai alcançar. Entendeu? Então, assim, só para fixar bem o complexo de Bovary. Complexo de Bovary é a eterna carência pela busca. É a idealização onde se alcança e não se realiza. Isso só prova o caráter densamente psicológico das personagens que vivenciam o complexo. Se alguém experimenta um complexo, seja ele qual for, é porque ele já está condicionado a um conjunto de valores ligados ao quê? Ao caráter psicológico, entendeu? Então isso é bem presente aqui. E, gente, olha para você ver o tanto que tudo que eu estou dizendo está ali representado nas características. Acompanha. Se eu quero te convencer das minhas ideias, se eu quero fazer uma descrição objetiva, a minha linguagem tem que ser como? Uma linguagem simples. Linguagem simples não é linguagem coloquial, tá? Ou linguagem simples é linguagem formal, mas sem rebuscamentos excessivos, sem exageros. É sempre uma linguagem convencional ali, ó, equilibrada, bem feita, bem organizada. É isso, seu grande referencial. As personagens são esféricas, eu não preciso explicar de novo, né, gente? Pelo grau de densidade, de profundidade. Há uma enorme crítica social. Por exemplo, em Madame Bovary, que foi o que eu escolhi para ilustrar as características. Qual é a crítica social? A crítica social pode ser feita ao adultério, pode ser feita à traição, a crítica social pode ser feita à vaidade dos centros urbanos, à superficialidade das relações sociais, à falsa moral dos indivíduos. Poxa, professor, mas ela vive um complexo, né? Sim, mas quantas mulheres também não viviam esse mesmo complexo e não tinham a coragem que Madame Bovary teve de se entregar aos seus desejos? Quantas outras não viveram sempre sendo represadas em suas tensões emotivas? Ela não, ela tem a coragem de dizer e fazer aquilo que ela quer, mesmo sendo de maneira tão cruel e traiçoeira, né, por meio de uma traição ou adultério. Mas ainda assim, ela se revela de acordo com aquilo que ela espera ser. Ela busca a felicidade do jeito que ela acredita que é possível alcançar. Você está vendo que isso é um processo de desmitificação feminina, né? As mulheres eram colocadas em um pedestal, não eram? Pois é. Agora ela foi tirada desse pedestal. Ela está sendo retratada como de fato ela é. Credo, professor, nem toda mulher é assim, não. Gente, quando eu digo de fato como ela é, não é porque o principal objetivo é expor o adultério feminino. Não. É porque o principal objetivo é mostrar que por trás da mulher ou do homem há um ser humano. E a nossa natureza é assim. A nossa natureza ela é complexa, extremamente complexa. O que adianta eu criar aquele modelo de mulher que é descrito no romantismo, uma mulher perfeita, plena, aquela bonequinha de porcelana, se na verdade aquilo não representa o ser humano, não representa o ser feminino? A mulher sonha, a mulher sente, a mulher deseja, a mulher quer, a mulher vive. E tudo isso tem que ser respeitado na natureza do ser feminino. Por isso um desmascaramento da burguesia. Desmascarar a burguesia é provar que há um conjunto de aparências e por trás das aparências a verdadeira essência. A natureza do ser humano é essencialmente boa ou essencialmente perversa? A natureza do ser humano, na perspectiva realista, é naturalmente perversa. Por isso que ele tem uma enorme postura crítica, pessimista diante do sujeito.
O pior lado do indivíduo, em algum momento, vai aflorar e o realista quer estar ali para expor esse lado, quer estar ali para caracterizar a natureza desse indivíduo dentro dessa realidade. Então, há sim um desmascaramento do mundo burguês por uma ótica pessimista. Quanto pior, melhor. Quanto mais eu conseguir desmascarar o sujeito, expor quem ele é, melhor será para compreender quem é a sociedade de verdade. Você viu que nessa perspectiva realista não existe a menor chance para se manifestar o pensamento romântico, porque aqui não há idealizações, aqui há exposições nuas e cruas da realidade, do que a realidade representa para cada um de nós. Isso é muito importante de ser visto e compreendido, galerinha. E para terminar, é daí que vem o seu humor ácido, a sua ironia. Ele ama expor isso. Ele adora caracterizar isso. Ele adora expor cenas irônicas. E Madame Bovary tem um monte, mas a mais clássica que todo mundo conhece, assim, ó, a queima-roupa, disparado, é indiscutivelmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, a cena da menina que era coxa, lembra? Tão bonita, mas coxa. O humor ácido dele, ferino, a ironia, está presente em qualquer lugar, tanto nos autores europeus quanto nos brasileiros. Disseram aqui, ó, professor, eu achei Madame Bovary lá na Amazon. E tá de R$ 50 o de capa dura. Mas você pode conseguir não de capa dura, o mais simplesinho, também pela Amazon, dá para você conseguir fácil lá. Alguma coisa em torno de R$ 15, R$ 20, você consegue com facilidade, não sendo capa dura, viu? Ou você pode conseguir também pelo Mercado Livre. Se você entrar lá, você deve encontrar algumas coisas, tá? Ele deve estar bem mais baratinho que isso. Ou, se você gosta de e-book, eu te mando agorinha o Madame Bovary em e-book. Como o autor já faleceu há mais de 80 anos, há mais de 60 anos, é uma obra que a gente pode disponibilizar. Depois eu mando, então, para o grupo de vocês, Madame Bovary, tá? E Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você não tem muito tempo para ler o livro, eu te aconselharia a assistir os 2 filmes, viu? Tem filmes deles. Assista Madame Bovary, o filme, ele é da década de 80, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é da década de 90, um filme brasileiro. Muito boa, muito bom, com o Reginaldo Faria. Você vai adorar. Vocês vão amar. Leiam que vocês vão adorar, viu? Ou assistam os filmes. Senhores, para nós finalizarmos, eu preciso chegar com vocês nesse ponto. Onde? Aqui. Porque daí na próxima aula a gente faz só o Machado, entendeu? Quem foi Joaquim Maria Machado de Assis? Aqui eu coloquei várias faces do Machado, estão vendo? Só que eu não coloquei a verdadeira face do Machado. Essa é a verdadeira face do Machado. Esse é o Machado que todo mundo tem de conhecer. O Machado de cor preta. O Machado negro. O Machado mestiço. Ah, professor, então ele era mestiço, não era preto, não é de cor preta, não era negro. Sim, senhores, só que a mestiçagem tem qual cor como predominância? Você vai chamar de marrom? Lógico que não. Dentro do contexto do século XIX, ou é branco ou é preto. Nós estamos referindo a cores. Entenderam? Se você se referir a raça, que é um conceito até muito blasé, muito superado, muito triste, aí sim você pode chamá-lo de negro. Dependendo do país, é péssimo você usar o conceito de negro. Preferem que se chame pela cor mesmo. A cor é preta. Machado era mestiço de uma mãe preta e de um pai mestiço. Então a cor dele era a cor predominante preta. Só que sempre foi retratado como se fosse um branco, né? Como se fosse um preto de alma branca, como o preconceito da época dizia, como o preconceito de até pouco tempo atrás dizia. Senhores, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro e morreu no Rio de Janeiro. Ele era filho de uma mãe de origem açoriana, que trabalhava lavando roupas para fora. Seu pai era um cara muito esforçado, trabalhou como pintor, trabalhou em tipografia, trabalhou em vários lugares, ajudando em tudo que era necessário, sempre contribuindo para casa. Sempre que nós falamos de Machado de Assis, nós estamos falando de um cara que lutou muito na vida para ascender-se socialmente. É um sujeito que começou a trabalhar com 16 para 17 anos como auxiliar de tipografia. Em jornais, ele atuou em todos os campos editoriais, tudo, até chegar ao cargo de editor-chefe.
só temos comprovado 2 anos de estudos dele. Só 2 anos comprovados. Ele só estudou formalmente 2 anos. O resto, tudo, é puro autodidatismo. Esse sujeito, senhores, acabou falecendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá travando, né? Eita, diacho. Voltou agora, meninos? Tá beleza? Para vocês, tudo bem? Né? De vez em quando fala ali um segundinho. Pena que foi no último minutinho da aula. Mas só para finalizar, Joaquim Maria Machado de Assis será o criador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Vai se casar com Carolina, não terá filhos, eles não terão filhos. É incrível porque ele era estrábico, dá para você perceber pelos óculos dele ali. Ele era gago na juventude, até o início da vida adulta. Ele tinha ataques epiléticos e ele era de cor preta em uma época de um enorme preconceito social, um preconceito racial. Então, é um homem que superou tudo para se tornar o grande gênio da literatura que nós temos hoje. Meninos, próxima aula, nós vamos mergulhar somente na figura do Machado de Assis. Beleza? Beijão.